Existe muita mistificação sobre reencarnação. Fato é que nós temos quantas vidas for necessário para amadurecer, para se purificar, para chegar a Deus. Não é possível você se tornar um ser perfeito ou um ser como Jesus disse que é. Eu e o Pai somos um. Não é possível em uma encarnação você se tornar tão puro para afirmar que é um com o Pai. Não é verdade? Então a reencarnação são degraus neste processo evolutivo. Falar para quem é espírita é fácil. Falar sobre reencarnação para quem é espírita é muito fácil. Agora, falar de reencarnação para quem não entende requer de você um conhecimento racional, um conhecimento lógico sobre essa lei imutável. Nós vamos abordar esse tema. Traremos aqui hoje 4 espíritos falando sobre este tema, sobre a reencarnação. Então eu te convido, fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom domingo a você. Que maravilha, né? Domingo. E aqui nós estamos para assimilar o conhecimento que esta espiritualidade nos oferece. Que bom, que bom. Vamos nos alimentar espiritualmente com este conhecimento. Hoje o tema é desmistificando a reencarnação. Vidas passadas. E quantas já vivemos, não é? Quantas vidas já tivemos? Eu tenho certeza que muitos aqui têm a curiosidade de saber como foi a sua vida anterior. Não é mesmo? Onde você viveu? Já viveu na Europa? Já viveu nos Estados Unidos? Já viveu na África? Já viveu na Ásia? No Oriente Médio? Já viveu? Creio que todos nós já passamos por muitas destes países, destes continentes. Creio sim. Creio. Por quê? Porque é uma forma de assimilar conhecimento, de absorver conhecimentos e experiências. Nós falamos muito de espírito evoluído. Mas o que significa espírito de luz evoluído? Senão aquele que agrega conhecimento. Evolução é isso. A evolução é agregar conhecimento. Olha o exemplo no campo físico. Dentro de uma empresa, a pessoa vai crescendo, conforme o quê? O conhecimento que ela tem daquela instituição a qual ela trabalha. E ela pode chegar à presidência. Por quê? Porque ela inteligentemente não se limitou a aprender. Estando em um setor, ela quis saber como agem os outros setores. E com isso ela foi agregando informações que colocou-a num patamar de liderança. Aí eu te pergunto, como fazer em uma encarnação apenas? Como que eu vou ter a experiência de vida dos orientais se eu um dia não viver lá no Oriente? Em uma encarnação não é possível, por mais que eu tivesse recursos de nascer no Brasil, viver na Índia, depois ir para a África, depois ir para a América, depois ir para a Europa, não há tempo dentro de uma encarnação. A reencarnação, querendo ou não, é a realidade de todos. Agora, eu vou cutucar você, me permite? Vou te provocar. Muitos que estão aqui têm parentes evangélicos ou de religião que não comungam desta ideia, não concordam. Por isso, muitas vezes, nós deixamos de compartilhar o nosso conhecimento, receoso de sermos criticados por estes. Mas você já parou para analisar que, mesmo estes que não acreditam na vida após vida, na reencarnação, eles vão se deparar com essa realidade? Porque ninguém, veja bem, ninguém consegue fugir da curva da vida.
aquilo que nós chamamos de morte? Ninguém. E você já imaginou que quando você fizer essa curva, você vai se deparar com a continuidade da vida? E vai entender que aqueles que continuam aqui também um dia irão voltar. E aqueles que nascem vieram da onde? Se não deste mundo a qual ele está vivendo. Então ele se depara com a realidade. Todos que fazem a curva da vida se deparam com a realidade de que a pluralidade desta vida é real. Cabe a você, meu amigo, não ficar receoso de falar de reencarnação. Cabe a você falar abertamente, mas com conhecimento. Não porque você ouviu falar e você se assimilou desta ideia. Não, estuda, entenda. Hoje nós estamos aqui para isso, para falar de reencarnação, mas de uma forma lógica, sem misticismo, mas de uma forma racional. Não há como você ver a vida e toda a perfeição criada por Deus se não tiver a sequência desta vida ou as sequências da vida, não é mesmo? Então eu te convido, vamos fazer a prece e vamos ouvir Bezerra de Menezes, que vai falar sobre o tema. Vamos ouvir Juan Domingues, que também fala sobre o tema, Carmesita e Pablo Hernando. Os 4 espíritos, cada um no seu grau de conhecimento, no seu grau evolutivo, falando do mesmo tema. Vamos fazer a nossa prece? Vamos! Como está o teu domingo, meu irmão? Tá bem? Tá tudo bem? Ontem tivemos o atendimento em Canoas, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E hoje já estamos aqui. Que bom, não é? Que bom, que bom. Então, para que a sua família esteja protegida, nada melhor do que o amor. O amor é a força protetora que impede que o mal venha atingir os corações, a mente, a família, que venha criar discórdia, que venha criar atrito. Então, em nome deste amor, aqui nós estamos. E vamos pedir a Maria Santíssima, esse ser amoroso, que possa proteger a nossa casa, proteger o nosso lar, proteger a nossa família. Vamos? Vamos então falar com Deus? Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria,
Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, amém, amém. De fato, se não for a missão de Maria Santíssima, de amparar, de acolher, de proteger, de resguardar os seios familiares, nós não conseguiríamos superar todas essas ondas de negatividade que pairam sobre o planeta Terra. De fato, você sabe que a negatividade, ela se manifesta por intermédio da ignorância, não é? O pai, a mãe da negatividade, o pai e mãe do mal é a ignorância. A partir do momento em que saímos dela, nós não temos mais essa maldade. Por isso Jesus, ele disse que é o conhecimento que liberta. Uma pessoa só comete os males na vida porque é ignorante das leis. Olha, eu nunca vi ninguém em sã consciência enfiar a mão no fogo. Eu nunca vi. Por mais que a pessoa seja má, ela não vai enfiar a mão no fogo. Por quê? Me diga, o quê? Ah, Júlio, é claro que é lógico. Ninguém vai enfiar a mão no fogo porque não é burro. Quem não é burro significa que aprendeu que o fogo queima, não é mesmo? Independente da forma de crer, independente do grau que está, se ele sabe que se botar a mão no fogo queima, ele não vai fazer isso, certo? Assim também acontece com as leis. Se você tem a consciência de que fazer o mal é a mesma coisa de botar a mão no fogo, você colocaria? A única diferença entre fazer o mal e colocar a mão no fogo é que, pondo no fogo, imediatamente queima. Fazer o mal, ele tem um retardo, retarda. Você fez o mal agora, aparentemente não doeu em você, mas ele vai retornar à origem de quem o mal fez e vai doer. Só que além de doer, ele vem com potencialidade. Por quê? Porque ele atinge a quem o mal fez e soma-se com a pessoa, com o mal da que a pessoa sentiu, a raiva, a chateação, enfim, e volta para você dobrado. Quando o ser humano tiver essa consciência, eu tenho certeza que ele não vai querer mais botar a mão no fogo, que ele não vai querer fazer mais o mal. Então, se você está aqui, conhece a reencarnação, conhece a lei de causa e efeito, antes de agir, pense, mas pense, porque você está moldando o seu futuro com as ações do presente. Pense, não haja pelo impulso. Pense, mas ele me fez o mal e eu tenho o direito de fazer o mesmo mal com ele. Olha, a lei de olho por olho, dente por dente, já ficou para trás há tanto tempo e tem gente que persiste em querer viver nesta lei. Me fez o mal, me deu o direito de fazer o mal a ele. Então continuará ignorante, continuará sofrendo. Não, se alguém te faz o mal, meu irmão, mostre a sua superioridade, não revidando na mesma frequência. Mostre, poxa, afinal de contas, o Cristo, ele deu o exemplo. Nós, seres humanos, fizemos tudo de mal contra ele. E o que ele disse? Pai, perdoa-os, pois esses seres ignorantes não sabem o que fazem. Não é mesmo? Aquele povo não é apenas aqueles que viveram com Jesus, é a representação da humanidade. É essa representação. Entendeu? Então nunca rebata o mal na mesma frequência. Diz o Cristo que devemos perdoar 70 vezes 7.
cada ação errada que alguém fizer contra nós. 70 vezes 7. E aí? É possível? Claro que é. Quando se acredita. Quando não se acredita, não é possível. Eu acredito. Então vamos ouvir esses espíritos amigos. Bezerra de Menezes, Juan Domingues, Carmesita e Pablo Hernando. Na infelicidade da ganância, muitos se perdem pelo que têm. Poucos se alcançam pelo que são. Mas Deus permite a cada um passar por todas essas provações, até mesmo por experiências em todos os campos em que cada um necessite para alcançar o equilíbrio. Ao longo dos milhares de vidas, de encarnações necessárias, para que cada um consiga modelar o novo ser. O espírito, antes de encarnar, ele se planeja. Ele sabe quem vai ser os seus pais, quem vai ser o companheiro no futuro, os irmãos. Ele sabe quem vão ser os espíritos com qual ele irá se relacionar. Nada acontece por um acaso. O espírito está consciente de tudo. Mas quando na matéria há sim o esquecimento necessário para que você não lembre os males que fizestes contra as pessoas com quem convive e os males que estas pessoas fizeram com você, devido à ignorância e fatos do passado. Mas a reconciliação é uma necessidade para que o espírito possa evoluir. E a oportunidade de reencarnar é dada por Deus para que cada um assim possa perdoar e ser perdoado. A reencarnação é a grande universidade do espírito. Na erraticidade, que é o lugar onde estamos, isso chamamos o mundo espiritual. Nós aprendemos algumas coisas antes de voltarmos a reencarnar. Aprendemos sobre os mundos, os planetas, sobre a gratidão, sobre o perdão, sobre a necessidade de fazermos as pazes com a nossa consciência, com as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Sabemos, aprendemos e reencarnamos para fazer a prova. Aprender no meio daqueles que comungam das mesmas ideias que nós é muito fácil. Por isso reencarnamos. Aprendemos na erraticidade e voltamos para fazer a prova. Muitos dos karmas que enfrentam são karmas coletivos, com seus familiares, com aqueles que trabalham contigo, com os teus amigos. Mas se tu não fazer a tua parte, tu não cumprirás a tua karma, tu não cumprirás a tua reencarnação. Porque antes mesmo de tu reencarnar, tu fez uma lista de pedidos. E Deus, com a sua infinita misericórdia, fez apagar momentaneamente da tua mente. E conforme tu vai evoluindo, com a trajetória da tua reencarnação, esses teus pedidos vão aflorando, vão aparecendo na tua mente como lapsos, como luzes. Por que eu tenho que ajudar aquele? Por que eu tenho que entrar naquela casa? Por que eu tenho que ajudar este? Por que eu tenho que enfrentar essa doença? Está aí os teus pedidos. Obrigado a essa espiritualidade que nos oferece
nos oferece todas as ferramentas para a construção do futuro a qual nós desejamos viver. Olha, tem muitas pessoas, você sabe que hoje de manhã eu acordei e eu estava pensando, puxa vida, não é? A espiritualidade nos dá tudo o que precisamos, Deus nos dá tudo o que precisamos. Tem muita gente que tem muito material para construir uma vida nobre, uma vida bela, uma vida próspera. Tem muito material para construir aquela vida que ele deseja. Mas falta-o ferramenta. Ferramenta. Material está ali, mas se não tiver as ferramentas, você não consegue montar, não é mesmo? Mas tem muitas pessoas também que têm ferramentas e não têm material. Não tem. É preciso ter ambos. Ferramenta e material. Material e ferramenta. O que é a ferramenta? O conhecimento. O que é material? As condições. Então, quando você tem conhecimento, você consegue adquirir o material e, com estas ferramentas, construir a obra que você quiser, a obra que você desejar. Você sabe que um dia desse, foi até uma dica do Lindomar Prats. Eu assisti o filme do Padre Pio. E me foi muito útil assistir esse filme, porque eu me familiarizei muito com o trabalho da casa e deste padre. O Padre Pio decidiu fazer um hospital sem recursos nenhum, em um lugar esmo, não tinha nada perto, sem recurso. Só que ele estava confiante naquilo que ele ouvia. Padre Pio era um médium, olha que coisa. E aí foi dado a ele um terreno num lugar que não tinha valor. Vê se tem coincidência, vê se você tem familiaridade. Então foi ofertado um terreno. Nesse terreno ele começou devagarinho a construir, sem recursos. E os recursos vinham pingados das pessoas que confiavam no trabalho que ele fazia. E com isso ele foi montando. Mas para não perder tempo diante das necessidades, foi montado um laboratório. Olha que coisa! Criou-se um laboratório para já começar a assistência às pessoas necessitadas, enquanto a obra continuava. Não é muita coincidência o que a casa tem feito. O que esse médium Gilberto Rissato vem fazendo? Sem recursos, desejando por um sonho criar um hospital holístico, um centro holístico de atendimento onde reúne principalmente espiritualidade, certo? Terapias, todo tipo de terapia, frequência e a assistência dos profissionais médicos, todos juntos com o propósito de cura em todas as necessidades da vida humana. Então é o que está acontecendo nesta casa. Por isso nós convidamos a você. Topa entrar nessa? Acredita nesse trabalho? Interessante é que no filme, em um momento, o Padre Pio estava muito cansado, porque o desgaste era muito e já tinha encerrado os recursos. Ele precisava de um valor muito alto para dar continuidade à construção. E de repente, uma jornalista foi até lá tentando falar com ele, e ele numa reunião, educadamente, disse para ela, estamos numa reunião e tal, e aí ela ouviu na reunião ali, eles dizendo, acabou recursos. E aí um engenheiro disse, olha, no mínimo precisamos aí de 20 milhões para dar seguimento. Aí o Padre Pio, vamos confiar, meus irmãos, vamos continuar trabalhando. E aquela jornalista ouviu aquilo, saiu, e ela só foi lá para pedir a bênção pelo casamento dela. Enfim, o que aconteceu? Ela casou com uma pessoa, e essa pessoa tinha muitos recursos. E aí convenceu a pessoa de ajudar o Padre Pio. E esse valor foi transferido para a conta daquela instituição. Coincidência, né? Por isso que a gente pede aqui mesmo, pede abertamente. Se de repente tem uma pessoa
preparada para ajudar na construção desse hospital holístico ou centro holístico de atendimento. E ela se tocou o coração, ela disse, eu vou ajudar. E olha quantos milhares de pessoas, milhões de almas essa pessoa beneficiará. Não é mesmo? Será que é uma dessas que está aqui, nesse instante? Será que você é ela? Mas enfim, nós sabemos que recursos virão e oportunidade de você servir também. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Reencarnar em um mundo melhor é uma recompensa? E aí, o que você acha? A pergunta do Livro dos Espíritos, questão 985. E aí, o que você me diz? Reencarnar em um mundo melhor é uma recompensa? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sim, sim. É consequência da evolução do espírito. À medida que se purifica, ele reencarna em mundos mais elevados até se libertar totalmente da matéria e alcançar a felicidade dos espíritos puros junto a Deus. Perfeito, perfeito. Estamos nessa jornada. Estamos reencarnando, nos melhorando, nos vencendo, nos superando para nos purificar totalmente. Eu acredito nisso, eu acredito. Mas para isso tem muito caminho a ser trilhado, não é mesmo? Bom, Paulo de Moraes, conhecendo os apóstolos como Pedro e todos os outros, não é? Paulo de Moraes, a palavra é sua, meu amigo. Vamos a mais um programa da série Conhecendo os Discípulos, Conhecendo os Apóstolos. Vamos? Hoje falaremos sobre Santo André. Não é a cidade, né? Ali na Grande São Paulo, não. Santo André, referindo ao André, discípulo de Jesus, que era de Betsaida, sócio de seu irmão Pedro na indústria da pesca. Foi um homem zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo. Ele apresentou Pedro a Jesus, um dos primeiros discípulos e também o primeiro missionário no estrangeiro. Morreu crucificado em Pratas, na Acaia, onde pregou. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. André foi um daqueles dois a quem João Batista apontou Jesus como o Cristo, no dia seguinte ao dia que João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus durante o batismo. E o Batista indicou: eis o Cordeiro de Deus. Movidos de curiosidade, os dois deixaram João e começaram a seguir Jesus, que, notando a presença deles, perguntou-lhes o que eles buscavam. E eles responderam: Rabi, onde assistes? Jesus os levou à casa onde ele se hospedava e passaram a noite com ele, conversando. Um desses homens chamava-se André. Já dissemos, né? Um desses era o André. André foi logo à procura de seu irmão, Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias! Então, e você? Quando você tem uma grata notícia, você descobre uma coisa preciosa, você vai logo, imediatamente contar ao seu irmão querido, irmão de sangue, ou aquele irmão que é apenas amigo, mas é para você um irmão, não sendo de sangue? Você vai contar? Ou você esconde? Por seu testemunho, ele ganhou Pedro para o Senhor. André é tradução do grego Andrés, que significa varonil.
Outras pistas dos evangelhos indicam que André era fisicamente forte e um homem devoto e fiel. Também, né? Era pescador, né? Ele e Pedro eram donos de uma casa. Eram filhos de um homem chamado Jonas ou João, um próspero pescador. Ambos os jovens haviam seguido o pai no negócio da pesca. Eram pescadores. André nasceu em Betsaida, nas praias do norte do Mar da Galileia. Embora a narrativa de João descreva o primeiro encontro dele com Jesus, não o menciona como discípulo até muito mais tarde. Mateus diz que quando Jesus caminha junto ao Mar da Galileia, ele saudou a André e a Pedro e os convidou para se tornarem discípulos. Isto não contradiz a narrativa de João, simplesmente acrescenta um aspecto novo, uma leitura atenta de João. Mostra-nos que Jesus não chamou André e a Pedro para segui-lo quando se encontraram pela primeira vez. André e Filipe apresentaram a Jesus um grupo de gregos. Por esse motivo, podemos dizer que eles foram os pioneiros missionários estrangeiros da fé cristã. Diz a tradição que André viveu seus últimos dias na Sítia, ao norte do Mar Negro. Mas um livreto intitulado Atos de André, provavelmente escrito por volta do ano 260 depois do Cristo, diz que ele pregou primeiramente na Macedônia e foi martirizado em Patras. Diz ainda que ele foi crucificado numa cruz em forma de X, símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André. Quanto à sua personalidade, André foi líder do corpo apostólico do reino, era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizador. Tinha um comportamento baseado na organização, planejamento, era metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras sem erros. Queria ver o projeto do reino realizado. Cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Seu dia é celebrado em 30 de novembro. Então, vimos aí um pouco da história de André, irmão de Pedro, discípulo de Jesus, pescador da Galileia. Um desses que Jesus disse que faria de pescadores de peixes, pescadores de homens, pescadores de almas. E nós sabemos também que o espírito de André continua aí pelo mundo, lançando as redes para arrebanhar todos esses que estão navegando pelos mares conflituosos da vida, em busca de algo que lhes dê esperança. E essa esperança é Jesus. Um fraternal abraço a todos vocês. Obrigado, 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 Paulo de Moraes. Muitíssimo obrigado. E obrigado a você, pleno domingo, estar aqui conosco com essa intenção de instigar em nós o nosso potencial que fica adormecido, não é? Eu sou um espírito. E como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu não vou me deixar vencer pela fraqueza da carne, porque eu me aprontei, me preparei para viver na matéria. Então eu confio que sou capaz de vencer. E eu te pergunto, você confia em você? Você confia em você ou você desconfia de você? Quanto mais desconfiado ficar de você, menos capaz você se torna.
porque você acaba boicotando a si mesmo. Então seja confiante, meu irmão. Se você faz algo e errou, amanhã a vida vai te dar a oportunidade de fazer novamente, mas agora com a experiência de ter errado no ontem. Isso é evolução. Obrigado, obrigado, muitíssimo obrigado pela confiança que você tem nesta casa. Muitíssimo obrigado. Eu conto com você, eu peço a você, eu convido você, faça parte, não fique à parte. Para sustentar um trabalho espiritual na matéria, é preciso que quem está na matéria e confia nesse trabalho e se beneficia desse trabalho, também agregue, some, ajude, contribua. Então eu te convido, contribua, a casa precisa. Meu fortíssimo abraço, bom domingo a você. Salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima.